Todos são muito bem-vindos aqui esta noite. Estamos na sua presença aqui nesta reunião. Hoje nós vamos ler em Gênesis, o livro de Gênesis, capítulo 25, primeiramente. Gênesis, capítulo 25. Versículo 24. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro povo, tudo como um vestido cabeludo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando os gerou. E cresceram os meninos. E Esaú foi varão eleito na caça, varão do campo, mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: dá-me, peço de comer, desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Então disse Jacó: venda-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu o pão a Esaú e o guisado das lentilhas, e este comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. E nós vamos ler no capítulo 28. Eu vou ter que selecionar alguns versículos aqui nesses capítulos, só para pegar bem o sentido da história. Versículo 10. Partiu, pois, Jacó, isso é do capítulo 28, versículo 10. Partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Arã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, que estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar. Eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã da madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó botou um voto dizendo: se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que passo, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Versículo 1 do capítulo 29. Então pôs-se Jacó a pé, e foi-se à terra dos filhos
do Oriente. Ele olhou, e eis poço no campo, e eis 3 rebanhos de ovelhas que estavam deitados junto a ele. Versículo 9 diz, estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. Nós sabemos o que aconteceu ali. Vamos para o capítulo 32. Gênesis, capítulo 32. Versículo 22. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar do ribeiro e fez passar todo o que tinha. Jacó, porém, ficou só. E lutou com ele varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa. E se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse, deixe-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse, não te deixarei ir, se me não abençoares. E disse-lhe, qual é o teu nome? E ele disse, Jacó. Então disse, não me chamarás mais o teu nome. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse, dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou-o ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia, tendo visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol, quando passou a Peniel, e manquejava da sua coxa. No próximo capítulo nós temos o encontro entre Esaú e Jacó. Mas nós vamos para o capítulo 48. Versículo 1. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José, eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E deu parte a Jacó e disse, eis que José, teu filho, vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz, na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. E agora capítulo 49. Versículo 3. Ouve, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, o mais excelente na alteza, e o mais excelente em poder. Inconstante como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito do teu pai. Então o contaminaste, subiu à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu secreto conselho, não entra minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram varões, e na sua queima arrebataram bois. Maldito seja o teu furor. Versículo 8. Judá, a ti te louvarão os teus irmãos. Versículo, vamos dizer um pouco mais até versículo 22. José e ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os frecheiros lhe deram amargura, e o frecharam e aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se
no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, onde há o pastor e a pedra de Israel. Mas é um capítulo interessante, mas vamos deixar a leitura ali. E assim nós temos lido vários versículos, amados irmãos, e por alguns minutos agora nós vamos pensar neste homem Jacó. Eu não sei se você tirou tempo para estudar alguma coisa sobre Jacó, mas você pode facilmente enxergar que a sua vida, a vida de 147 anos, é uma vida de altos e baixos. Altos e baixos, bem como a nossa vida. Porque nós temos altos e baixos na nossa vida, irmãos. E temos de encarar a verdade. O sol não brilha todos os dias do nosso viver. Os dias ruins vêm para nós também. Por isso a gente está dizendo que a vida está cheia de altos e baixos, como a vida de Jacó. Não vamos ter tempo para entrar em todos os detalhes, mas eu gostaria de salientar os pontos principais da vida deste homem, na tentativa de tirar lições espirituais para todos nós aqui presentes nesta reunião, porque eu acho que nós podemos colher algumas coisas preciosas para nos fortificar, para nos prevenir até, para nos ajudar para tomar as decisões certas nesta vida. Todos sabem que Jacó, ele era um dos gêmeos ali, de Isaac e de Rebeca. Esaú nasceu, depois Jacó. E nós vemos que quando Jacó nasceu, ficou agarrado ao calcanhar do seu irmão Esaú, indicando que desde o seu nascimento ele tentou tirar a vantagem de Esaú. Por isso ele ganhou o nome de Jacó, suplantador, vagarista ou enganador. Jacó, ele veio a ser um grande vagarista, um enganador, no caso do seu pai, na casa do seu pai. Eu não posso imaginar o ambiente ali naquele lar, mas eu posso adivinhar que não era nada fácil viver na casa de Isaac e Rebeca, tendo aqueles dois filhos, gêmeos, que parecem-me, sempre brigavam. Houve aquele espírito de rivalidade, de contenda, inveja até, ciúmes entre esses dois filhos, um brigando com o outro. E certamente isso perturbou o ambiente do lar. E para piorar a situação ali naquele lar, nós lemos como Esaú, ele era predileto de Isaac, enquanto Jacó veio a ser o favorito de Rebeca. Isso não era um bom sinal, porque houve, então, parcialidade e divisão até entre os próprios pais aqui neste lar. Na tentativa de criar filhos, nós temos de tratar os nossos filhos como iguais, não mostrando parcialidade, para não criar um ambiente difícil no nosso lar, para não promover o espírito de rivalidade entre os nossos filhos. Mas isso aconteceu na casa de Isaac e Rebeca. E isso continuou por diversos anos. Esse espírito de luta e briga e contenda nesse lar. E a última gota veio quando Esaú, por astúcia, ele conseguiu receber a bênção do patriarca. Estou me referindo àquilo que nós temos no capítulo 27. Ele não era menino mais naquele tempo. Ele era homem maduro. 70 anos, quem sabe. E ganhou a bênção do patriarca. E quando Esaú descobriu, surgiu no coração dele o desejo de matar o seu irmão gêmeo. E nós sabemos o que aconteceu.
Jacó teve que fugir, deixando o seu lar. E sabe, nunca mais ele viu a sua própria mãe. Quando ele saiu do lar paterno, nunca mais se encontrou com a sua mãe, Rebeca. Olha, foi muito difícil. Dias ruins mesmo. Dias difíceis quando Jacó abandonou o lar paterno. E o desejo dele era para subir para mais ou menos 600 quilômetros de Berseba, aqui onde está marcado aqui nesta mapa. Então, Jacó, ele começou essa viagem longa. Um enganador, suplantador, vagarista. E nós vemos como ele chegou a cansar e ele enfim se deitou fazendo essa viagem no lugar que se chama de Luz. E nós vemos o que aconteceu nesse lugar de Luz. Ele achou uma pedra e usou essa pedra como nós vemos, cabeceira, e se deitou para dormir. E no seu sono, ele teve um sonho e viu uma escada. E nós vemos o que aconteceu. Ali no capítulo 28, nesta história. Mas uma coisa nós podemos dizer sem entrar em muitos detalhes. Através dessa experiência lá em Luz, ele veio a conhecer o Senhor Deus. Ou, para usar a linguagem do Novo Testamento, Jacó foi salvo. Eu não estou dizendo que ele foi salvo no sono. Mas ele veio a conhecer o Senhor Deus. Mais ou menos 100 anos mais tarde, no capítulo 48, nós vemos como ele se lembrou daquela ocasião quando foi salvo pela graça de Deus. Nós vemos aqui quando ele juntou seus filhos. Naquela ocasião, ele enfermou. Nós lemos no versículo 3, aqui nesse capítulo, como o Senhor Deus lhe apareceu. E Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em Luz, na terra de Canaã, e me abençoou. Ele tinha como recordar aquele momento, quando o Senhor Poderoso, o Deus Poderoso, lhe apareceu e o abençoou. O momento da sua conversão. Isso fez a diferença na vida dele. Amados irmãos, eu olho para todos aqui, congregados aqui nesse lugar. Eu quero enfatizar a importância de uma conversão genuína. Você querendo viver uma vida agradável a Deus, você desejando obedecer a Deus, você precisa começar com uma conversão genuína. Nada menos vai servir para você poder realizar o desejo da sua vida. Quanto mais eu vivo, estou descobrindo a importância desse assunto, a conversão verdadeira. E a única coisa que vale neste mundo, a conversão genuína. Tem que começar ali, querendo uma vida útil. E como essa noite veio a ser marcante na vida de Jacó, nunca mais ele esqueceu daquele momento. Nunca mais. E certamente no nosso caso, nós nos lembramos daquele momento feliz na nossa vida, quando nós confiamos no Senhor Jesus Cristo, quando Ele tornou-se nosso Salvador, e assim nós começamos a viver para Deus. Até então andávamos como pessoas mortas, mortas para Deus, vivos para o mundo. Assim, Jacó, ele passou por essa experiência de conversão, aqui em Luz. Esse lugar veio a ser chamado Betel.
E nós sabemos o significado de Betel, porque nós lemos aqui mais tarde como Jacó descobriu. Aqui tem a casa de Deus. Ele temeu. Nós lemos aqui nesta passagem. E temeu e disse, quão terrível é este lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Eu quero enfatizar também a importância de fazer parte de uma casa de Deus aqui na terra. Porque logo depois da conversão deste homem, ele veio a reconhecer a importância de estar na casa de Deus. Será que você descobriu ainda a importância de fazer parte de uma casa de Deus? Diz alguém, eu nada entendo. Você não entende, então. Quando a gente fala em 2016 sobre casa de Deus, normalmente nós estamos nos referindo a uma igreja de Deus, onde tem uma congregação de pessoas salvas e batizadas. Pessoas reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo, sem desejo de tomar nome de denominação, mas querem ser conhecidos como pessoas salvas e reunidas ao nome do Senhor Jesus Cristo. Será que você já faz parte de uma casa de Deus? Mas diz alguém, será que existe tal coisa? Existe tal coisa. Eu estou plenamente satisfeito que existem entidades aqui na Terra que chamam-se de casa de Deus. Eu estou plenamente satisfeito. E sabe mais? Eu já encontrei na minha vida essas entidades que chamam-se de casa de Deus. E você, tendo desejo de encontrar a casa de Deus na sua localidade, bem, pode encontrar, porque Deus vai indicar para você onde tem tal entidade aqui neste mundo. Porque a casa de Deus já veio para mim como lar espiritual. Eu me sinto em casa mesmo, fazendo parte de uma casa de Deus. Será que você já encontrou casa de Deus na sua localidade? Mas como é que eu posso encontrar tal entidade? Lendo a sua Bíblia, amigo. E comparando aquilo que você lê com aquilo que você vê. Certamente você pode tirar conclusões. Olha, esse lugar aqui, onde tem uma congregação de pessoas, sim, chamam-se de cristãos. Mas olha, eu não vejo muita semelhança entre a congregação aqui e o que eu leio aqui no Novo Testamento. Não dá para eu me identificar com essa congregação. E você pode olhar para outra congregação de crentes, sim, olha, eu vejo o que eles praticam, vem ao encontro daquilo que eu leio no Novo Testamento. Eu quero ficar aqui para observar mais. E você ficando ali perto, observando, logo você vai ficar convencido. Olha, esse grupo aqui, essa congregação, pratica exatamente o que eu encontro no Novo Testamento. Eles seguem o que se vê aqui nas epístolas. Então eu vou ficar. Essa congregação vai ser o meu lar espiritual. O que eu estou tentando dizer você precisa ser plenamente satisfeito e convencido que a congregação com que você se identifica é de acordo com o Novo Testamento. Porque você, não sendo convencido, nunca vai ficar contente e nunca vai ficar satisfeito. Eu quero que aqui em Passo de Torres e também em Sombrio haja crentes totalmente convencidos
que a congregação com que se identifica a mesma casa de Deus nesta localidade. É você descobrindo e encontrando casa de Deus na sua localidade. Eu apelo para você dedicar-se totalmente a esse grupo, buscando promover os interesses de Deus nessa localidade, nesta entidade. Eu apelo para você examinar bem e ficar convencido que você já encontrou a casa de Deus. Aqui em Passo, ou quem sabe em Sombrio, ou você morando em outro lugar. Quem sabe você vai ter que viajar um pouco só para encontrar essa casa de Deus. Nós vemos aqui como Jacó, ele teve grande reverência. A palavra temor, diz aqui, temeu. Isso indica respeito, reverência. Reverência tomou conta deste. Aqui, sabe, eu encontrei a casa de Deus, indicando, Deus habita aqui. Deus habita aqui. Eu vou me comportar então de uma maneira conveniente para tal lugar. Mas eu não posso fazer o que eu bem quiser aqui. Não. Deus habita aqui. Cabe a mim então mostrar respeito. Sabe, amados irmãos, reconhecendo que a Igreja de Deus é casa de Deus, isso vai modificar bastante o nosso comportamento. Porque não podemos fazer o que nós quisermos na casa de Deus. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ler a Bíblia para descobrir o que é que nós possamos fazer. E descobrindo através das Escrituras o que nós podemos fazer, vamos fazer em sujeição a Deus. Vamos ter aquela reverência, irmãos e irmãos. Aquele respeito dos nossos corações. Porque isso vai envolver a maneira como nós nos comportamos na companhia dos nossos irmãos. Mesmo na ceia do Senhor. Ninguém terá desejo de se levantar fazendo barulho. Caso de emergência, sim, pessoas têm que sair, quem sabe. Mas você sabe o que eu quero dizer. Tem que haver reverência nas reuniões, porque nós fazemos parte da casa de Deus. E Deus habita ali. Eu tenho ouvido de tanta coisa, sabe? O que irmãos fazem. Sabe? Vem para a minha mente nesse momento. Houve uma igreja longe daqui, não aqui no Brasil, mas houve um atrito entre irmãos, sabe? Um problema muito grave entre irmãos numa certa igreja. E o pão estava passando de um irmão para o outro. Na ceia do Senhor. E sabe, um irmão pegou o pão em cima do prato e botou o pão em cima do banco e se assentou em cima do pão. Ele tinha raiva. Mas sabe alguma coisa? Foi a última ceia do Senhor que ele assistiu. Porque antes do próximo domingo, ele já partiu. Isso realmente aconteceu. Não se brinca com Deus. E nunca se deve
demonstrar irreverência nas reuniões do povo de Deus. Não, amados irmãos. Então, nesse lugar de Betel, o lugar, vamos dizer, da conversão de Jacó, ele encontrou a casa de Deus. Ele veio a ser um feliz. Era um ponto alto, vamos dizer, na experiência de Jacó. Mas depois disso, ele teve que continuar a viajar para Padã Aram. E depois de uns dias, ele chegou até lá no norte de Israel. E passou 20 anos lá, em Padã Aram. E sem entrar em muitos detalhes lá na casa de Labão, todos têm lido de Labão. Ele ganhou 2 esposas, ele ganhou 2 concubinas. Deus não proibiu, Deus tolerou essa situação. Deus já tinha estabelecido o ideal em Gênesis capítulo 2. Um homem casando-se com uma mulher só. Mas por várias razões, Deus tolerou poligamia. Um homem tendo mais do que uma esposa. Deus tolerou essa situação. Então, Jacó ganhou 2 mulheres, 2 esposas e 2 concubinas. E teve 11 filhos lá, uma filha. Mas, sem entrar em muitos detalhes, amados irmãos, eu gostaria de colher mais uma lição aqui que eu preciso passar para os meus irmãos aqui presentes, aqui nesta reunião hoje de noite. Jacó veio a ser um pastor perito. Um pastor de rebanhos, na casa de Labão. Ele veio a ser muito inteligente na criação de gado, ovelhas. Muito inteligente. Ele sabia como criar e como cuidar. E nós lemos na palavra de Deus que as ovelhas de Labão não abortaram as suas crias. Jacó tinha tanto sucesso agindo como pastor lá na casa de Labão. E sabe, Labão veio a reconhecer. Deus está me abençoando por causa da presença de Jacó aqui no meu lar. Imaginem. Labão, ele era astuto também, mas ele veio a reconhecer. Deus me abençoa simplesmente porque Jacó está comigo. Você já pensou na possibilidade de trazer bênção para o empregador? Você tem emprego, né? Mas será que o empregador está reconhecendo que a empresa dele está sendo abençoada simplesmente por causa do fato que você é empregado naquela empresa? Mas diz alguém, será que tal coisa é possível? É possível. Aconteceu no caso de Jacó. Mas já que eu toquei nesse assunto de agir como pastor, deixe-me continuar com esse pensamento, porque eu quero que aqui em Santa Catarina haja irmãos nas igrejas conhecidos como pastores. E eu quero que esses irmãos sejam, vamos dizer, inteligentes no cuidado das ovelhas. É fácil chamar-se a si mesmo de pastor, de ancião,
Mas será que você faz a obra de ancião? Você faz? Você cuida? Você alimenta? Eu estou apelando. Você faz a obra de ancião? Se eu estiver aqui andando entre os irmãos em Passo de Torres, será que depois de 6 meses eu vou poder facilmente identificar os anciãos? Olha, esse irmão, ele sempre está visitando, ele sempre está ajudando, ele sempre está alimentando. Tem alguma coisa boa no estudo bíblico? De vez em quando ouve-se a voz dele na ceia do Senhor, não. Depois da ceia, uma palavra de ministério. Sim, esse irmão se esforça para me alimentar. Ele cuida de mim. Tem uma grande necessidade por toda parte por anciãos verdadeiros. Anciãos verdadeiros. Que têm interesse nos rebanhos de Deus. Mas a situação entre Labão e Jacó veio a ser muito estressado depois de 20 anos. E Deus falou com Jacó: chegou a hora para você sair e voltar para Israel. Então, Jacó se aprontou para fazer mais uma viagem. Esta vez, levando as suas esposas, concubinas, e gado, e tanta coisa nessa viagem. Mas na mente dele, ele se lembrou: olha, eu vou ter que me encontrar com o meu irmão gêmeo, Esaú. E o coração dele se encheu de temor, medo até. O que ele vai fazer comigo? Nessa viagem de volta, ele chegou a um lugar chamado Mananaim, que significa 2 hóstias. O lugar de 2 hóstias. O que quer dizer isso? Diz o quê? Esse lugar animou, encorajou bastante o coração de Jacó. Porque ele mesmo, o grupo dele era um tipo de hóstia. Está bem? E Deus estava acompanhando de todos os seus anjos. 2 hóstias. Sabe? Então, Jacó se animou. Olha, Deus está fazendo me lembrar do fato que Ele mesmo está me acompanhando. Eu posso encarar o meu irmão mais tarde. Houve um período de oração, mas vamos chegar a esse lugar chamado Peniel, porque esse lugar veio a ser muito importante para Jacó. Capítulo 32 do livro de Gênesis. E nós lemos como ele mandou suas esposas, suas concubinas, para atravessar o ribeiro, Jaboque. E nós lemos que Jacó ficou sozinho, absolutamente sozinho. Por um período muito curtinho. Mas esse período tornou-se uma noite. E lutou com ele um varão. Esse varão veio a ser o próprio Senhor Jesus Cristo, pré-encarnado. Você entende o que estou dizendo? Um varão do céu, o próprio Senhor Jesus Cristo. No escuro, Jacó resistiu bastante, sabe? Ele tinha força. Tinha força. Quase 100 anos de idade. E como ele lutou com esse varão. E contendeu com ele. Resistindo. Mas eu gosto da atitude de Jacó. De certo, ele não conhecia esse homem.
Mas isso faz-me lembrar daquilo que nós temos em Colossenses. E eu vou ler esse versículo para os meus irmãos aqui presentes, porque faz-me lembrar do apóstolo Paulo e o exemplo que ele nos deixou, como nós devemos agir na presença de Deus. Capítulo 2 de Colossenses, nós temos o seguinte: porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós, e pelos que estão na Laodiceia. Pois quero que saibais quão grande combate tenho por vós. Será que você entra na presença de Deus para combater, lutar com Deus? Eu não estou dizendo que você tem que demonstrar o espírito de briga, inimizade. Não. Mas você tem que contender, combater, reverentemente, na presença de Deus. Nós lemos em capítulo 4 desta mesma epístola a respeito de Epáfras, versículo 12: saúda-vos, Epáfras, um dos vossos servos de Cristo, combatendo sempre por vós em orações. Combatendo sempre por vós em orações. Passo de todos precisa de irmãos e irmãs assim. O meu irmão está dizendo neste momento: será que eu posso combater assim? Sendo eu irmã? Você pode e deve. Chegou a uma certa altura, quando este varão tocou na juntura de Jacó, e Jacó ficou coxo a partir daquele momento. Deslocou a junta. E Jacó não tinha como resistir mais. Ele não tinha como lutar com força contra este varão. E nós vemos que ao invés de resistir, ao invés de lutar contra, ele simplesmente se agarrou a esse homem, como se fosse um homem dependente desse varão. Oh, amados irmãos, nós precisamos orar assim. Porque nós chegando ao fim, vamos dizer, das nossas forças, e reconhecendo, olha, não há nada mais que eu possa fazer. Nós precisamos nos agarrar em Deus. Isso que nós temos que fazer. E sabe, Deus apreciou essa atitude da parte de Jacó. Jacó aprendeu uma lição importante naquela noite. Até o nome dele foi trocado, como nós ouvimos ontem. Ganhou o nome de Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Olha, Jacó veio a ser príncipe com Deus. Príncipe. Porque isso significa que ele veio a conhecer a Deus de uma forma íntima. Isso deve ser o nosso alvo. O objetivo do nosso viver. Conhecer a Deus de uma maneira íntima. Você quer ser príncipe com Deus? Príncipe. Vamos aprender a combater na presença de Deus. E chegando ao fim das nossas forças, vamos nos agarrar em Deus. E nós vemos o que aconteceu nessa ocasião. E Jacó disse: mas eu não vou largar, eu não vou abrir mão, até que tu me abençoares. Jacó, Israel foi abençoado ali. Porque ele ganhou uma bênção sem igual. E sabe alguma coisa? No próximo dia era o dia
do encontro com Esaú. Mas aquela experiência de noite, junto com esse varão do céu, preparou o coração de Jacó. Fortaleceu o coração de Jacó. Eu acho que ele não tinha tanto medo a respeito desse encontro com seu irmão gêmeo, Esaú. Amados irmãos, se nós conhecermos a presença de Deus, se nós tivermos intimidade com Deus, nós vamos poder, enfim, encarar qualquer homem. Vamos. Mesmo que seja prefeito, vamos poder ficar em frente dele e dizer: Senhor, o Senhor é como eu, pecador, em necessidade da salvação da sua alma. Pode falar assim, depois de ter essa experiência com Deus no lugar secreto. Então temos pensado em Jacó como pecador. E como ele veio a ser salvo pela graça de Deus. Jacó como pastor das ovelhas lá em Padã. Precisamos de pastores. Jacó como príncipe. Jacó como pai. Olha. Teve, enfim, 12 filhos, como nós sabemos. Benjamim nasceu nessa viagem do norte para o sul. Vocês sabem disso. Por isso lá ele teve 11 filhos ou uma filha. Mas na viagem de volta ganhou mais um filho, Benjamim. Mas como o coração de Jacó muitas vezes ficou ao ponto de quebrar-se ao observar o comportamento dos filhos. Pais sofrem muita coisa, sabe? Simplesmente por causa dos filhos. Eu apelo para os filhos aqui, nesta reunião. Vocês estão escutando, porque eu tenho uma palavra para ti. Crianças e jovens. Que você tome cuidado para não quebrar os corações dos seus pais. Simeão e Levi, instrumentos de crueldade, como esses dois filhos de Jacó, veio a dar dor de cabeça para Jacó. Dor de cabeça mesmo. E coitado do Rubem, instável como água, inconstante. Ele não era um homem constante, um homem firme, um homem convencido. Instável. Homem de dois corações. Isso quebrou o coração de Jacó. E por isso eu estou dizendo que não é nada fácil ser pai. Mas vamos deixar esse assunto. Jacó, ele era profeta. Profeta! E ele falou como profeta, ali em Gênesis capítulo 49. Porque antes de partir para o céu, ele reuniu os seus filhos. 12 filhos em redor da cama. Ele teve uma palavra para cada um desses filhos. Uma palavra profética. Uma palavra profética. Ele falou como profeta. Nessa ocasião, antes de partir para o céu. E nós temos lido aqui o que ele disse a respeito de José. Nós fomos tirar só um pouquinho de tempo para pensar naquilo que ele falou com José. E como José veio a ser ramo frutífero. Eu gosto disso. Sabe? Ramo frutífero. Lemos aqui. Ramo frutífero junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro. E sabe, os descendentes de José vieram a ser justamente isso. Estamos pensando nos filhos de Israel. E sabe, os filhos de Israel, num dia, vão ser como um ramo frutífero. Ramo frutífero cujos ramos correm
sobre o muro, atingindo outros povos. Isso vai acontecer. Israel vai ver a boa mão de Deus atuar entre eles mesmos. E Israel há de trazer bênçãos para outros povos aqui neste mundo. Ainda no futuro. É difícil acreditar nisso, mas é o que a Bíblia declara. Mas você não gostaria de ser ramo frutífero? Você não gostaria de ser ramo frutífero? Aqui em Passo de Torres. Você não gostaria de deixar o seu ramo correr por cima do muro, atingindo outras famílias aqui na cidade? Alcançando outras pessoas, além das pessoas da sua própria família? Você pode ser isso. Mas como é que eu posso ser ramo frutífero? Ficando bem perto da fonte das águas. Nós lemos ali em Salmo número 1 sobre a árvore frutífera. É como essa árvore lança as suas raízes para as profundezas, servindo-se das águas ali, das fontes. Você pode fazer isso. Ficando bem perto da fonte, o próprio Senhor Jesus Cristo. Servindo-se das águas que vem dele, a fim de produzir fruto, não apenas na sua própria vida, mas fruto até na vida de outras pessoas. Você pode ser isso. Pode. Pode trazer bênçãos para outras pessoas. Mas você tem que viver perto de Cristo. Tem que crescer espiritualmente. Tem que se desenvolver. Que você venha a ser ramo frutífero como José. É possível. Então, Jacó como pecador, como pastor, como nós temos pensado em pai e profeta. Tem tantos outros assuntos, sabe? Mas Jacó hoje está no céu. Uma vida de altos e baixos. Mas felizmente ele terminou a sua vida encostado, vamos dizer, na sua vara. Ali naquela cama. Adorando a Deus. Como nós lemos em Hebreus capítulo 5. Ele partiu desta vida. Naquele espírito de adoração. Adoração. Ele terminou a sua vida num ponto alto da sua experiência. Oh, amados irmãos, que nós conheçamos a Deus melhor, podendo nos apoiar nele e nos descansar nele e continuar a adorá-lo até o fim.